Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom Abbiamo dia. evidenziato nella catechesi precedente come il Evidenciamos na Signore catequese continui a precedente pascere il como suo o Senhor gregge continua a attraverso il apacentar o ministero seu dei rebanho vescovi, através do coadiuvati dai ministério dos bispos, presbiteri e dai diaconi. coadjuvados pelos È presbíteros e in diáconos. loro che Gesù si É rende neles que Jesus presente se torna nella potenza presente, del suo no poder Spirito do seu e continua Espírito, a servire la e continua a Chiesa, servir a Igreja, alimentando in essa la fede, alimentando nela a la fé, speranza a e la esperança e o testimonianza nella testemunho da carità. caridade. Questi ministeri costituiscono Esses quindi ministérios constituem, un dono portanto, grande del grande Signore dom per do ogni Senhor comunità cristiana para cada e comunidade per la cristã Chiesa intera, e para in toda a quanto igreja, sono un segno enquanto são um vivo sinal della sua vivo presenza e da del sua suo amore. presença e do seu amor. Oggi vogliamo domandarci Hoje queremos nos che cosa perguntar viene o richiesto que é a questi pedido a esses ministri della ministros Chiesa da igreja perché possano para que vivere possam in viver modo de autentico modo e autêntico fecondo e il proprio fecundo o servizio. próprio serviço. Nelle lettere pastorali inviate ai suoi Nas cartas discepoli pastorais enviadas Timoteo e aos seus Tito, discípulos, Timóteo e l'Apostolo Tito, Paolo si o sofferma con apóstolo cura Paulo se detém sulla com figura atenção dei vescovi, sobre a dei figura dos presbiteri bispos, e dei dos diaconi, presbíteros e dos anche diáconos, sulla figura dei fedeli, mas também sobre a degli figura dos anziani, fiéis, dei giovani. dos Si jovens. sofferma Se in una detém numa descrizione di descrição ogni cristiano de nella cada Chiesa, cristão na igreja, delineando per i vescovi, delineando para os bispos, presbiteri, presbíteros e diaconi, diáconos ciò a cui essi sono chiamati ao que eles são e le chamados e as che devono essere prerrogativas riconosciute que in devem ser coloro che vengono reconhecidas naqueles scelti e que são investiti di questi escolhidos ministeri. e investidos desse Ora ministério. è emblematico come Ora, é insieme alle emblemático doti como, inerenti junto alla às fede qualidades e alla vita inerentes à spirituale, fé e à vida che non espiritual, possono essere que trascurate, não podem ser sono nella deixadas de vita, lado la stessa vita, na própria vengano vida, elencate são alcune elencadas qualità algumas qualidades squisitamente umane: que são muito humanas: l'accoglienza, a la acolhida, sobrietà, a sobriedade, la a pazienza, paciência, la mitezza, a mansidão, la affidabilità, a confiança, la bontà di cuore. a bondade de coração. Repito, L'accoglienza, a acolhida, la sobrietà, a sobriedade, la pazienza, a paciência, la mitezza, a mansidão, l'affidabilità, a confiança, la bontà di cuore. a bondade de E coração. questo l'alfabeto. É E este questa o è la alfabeto, grammatica a di gramática de di ogni base ministero. de todo Deve ministério. essere la grammatica Deve di ser a base gramática de di ogni base vescovo, de di cada ogni bispo, prete e di ogni de cada diacono. sacerdote, de cada diácono. Sì, perché senza questa predisposizione Sim, porque sem essa bella predisposição e genuína bonita e a genuína incontrare, a conoscere, a a encontrar, dialogare, a ad conhecer, a apprezzare dialogar e e a apreciar relazionarsi con i e a fratelli relacionar-se in modo com os rispettoso e irmãos de modo sincero, respeitoso non e è sincero, possibile não é possível offrire oferecer un serviço e una e um testimonianza testemunho davvero verdadeiramente gioiosi e alegre e credibili. crível. C'è poi un atteggiamento di fondo Há che Paolo também um raccomanda ai suoi comportamento de fundo discepoli que e di Paulo conseguenza a pede tutti aos seus coloro discípulos che vengono e, investiti consequentemente, del a ministero todos pastorale, aqueles que são siano investidos do vescovi, ministério pastoral, sacerdoti, seja o bispo, sacerdote, presbiteri o presbíteros diaconi. ou diáconos. L'Apostolo esorta O a apóstolo exorta ravvivare reavivar continuamente il continuamente dono che è stato o dom ricevuto. que recebeu. Questo significa che deve Isso essere significa sempre viva que deve ser la sempre viva consapevolezza a che non consciência si è que não vescovi, se é bispo, sacerdote sacerdote ou o diácono, perché si è più porque se é intelligenti, mais più bravi inteligente, e migliori degli altri, que é melhor do que ma os outros, solo in forza di mas un somente em dono, força de un dono dom d'amore de amor, elargito dom de da amor Dio dado por nella Deus, potenza del suo spirito per il bene no del suo poder popolo. do seu Espírito para o bem do seu Questa povo. consapevolezza è davvero Essa importante, consciência é verdadeiramente costituisce importante, una constitui grazia uma da chiedere graça ogni giorno
que deve ser pedida todos os dias. De fato, um pastor que é consciente que o próprio ministério brota unicamente da misericórdia e do coração de Deus, não poderá jamais assumir um comportamento autoritário, como se todos fossem aos seus pés e a comunidade fosse a sua propriedade, o seu reino pessoal. A consciência que tudo é um dom, tudo é dom, tudo é graça. Ajuda um pastor também a não cair na tentação de colocar-se ao centro da atenção e de confiar somente em si mesmo. São as tentações da vanidade, do orgulho, de autossuficiência, da soberba. Ai, se um bispo, um sacerdote, um diácono pensassem de saber tudo, de ter sempre a resposta justa para cada coisa e de não ter necessidade de ninguém. Ao contrário, a consciência de ser ele, por primeiro, objeto da misericórdia e da compaixão de Deus, deve levar o ministro da igreja a ser sempre humilde e compreensivo em relação aos demais. Mesmo na consciência de ser chamado a preservar com coragem o depósito da fé, ele se colocará em escuta do seu povo. É consciente, de fato, de ter sempre algo a aprender. Também daqueles que podem estar ainda distantes da fé e da igreja. Com os próprios, com irmãos, tudo isso pode levar a assumir um comportamento novo, improntado na partilha, na corresponsabilidade e na comunhão. Queridos amigos, devemos ser sempre gratos ao Senhor, porque na pessoa e no ministério dos bispos, dos sacerdotes e dos diáconos, continua a guiar e a formar a sua igreja, fazendo-a crescer ao longo do caminho da santidade. Ao mesmo tempo, devemos continuar a rezar, para que os pastores das nossas comunidades possam ser imagens vivas da comunhão e do amor de Deus. Obrigado.